Cláudio, eu vou trazer aqui então a matéria do Metrópolis, que foi divulgada pelo Paulo Capelli, o colunista, falando sobre essa questão do Diário Oficial da União, para a gente poder interpretar por aqui. Ele diz que o governo federal publicou uma portaria no Diário Oficial da União que aprova o regimento interno da consultoria jurídica junto ao Ministério da Defesa. Esse órgão ele já existia e agora ele passa a ter oficialmente a atribuição de fixar a interpretação da Constituição. Então ele já existia e agora tem essa atribuição oficial de interpretar também a Constituição. Ele tem o objetivo de prestar uma assessoria e consultoria jurídica ao Ministério da Defesa e também aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O artigo 1º do Regimento Interno estabelece que o órgão deve fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida na área de atuação do Ministério quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União. Essa consultoria jurídica é composta por integrantes da AGU, que é a Advocacia Geral da União, e subordinada administrativamente ao Ministro da Defesa. Atualmente, a pasta ela é comandada pelo Paulo Sérgio Nogueira, o general Paulo Sérgio Nogueira. Esse tipo de assessoria jurídica, ela já existe, conforme traz aqui o Paulo Capelli na sua matéria, inclusive com a mesma finalidade em outras pastas, como o Ministério da Cidadania e também o Ministério da Educação. O que chama a atenção, e a gente percebe que tem chamado bastante atenção mesmo da nossa audiência, é o timing, né? O momento em que essa aprovação do regimento interno do órgão junto ao Ministério da Defesa acontece. O corpo jurídico ele passa a exercer, então, oficialmente a função de interpretar a Constituição no momento em que o Bolsonaro ele tenta anular o resultado das eleições junto às Forças Armadas. Então essa é a tentativa do Bolsonaro. Aliados do presidente veem essa publicação no Diário Oficial como uma tentativa de ter um respaldo legal caso ele consiga invocar, caso ele invoque o artigo 142, é o que traz então essa matéria. A portaria ela foi assinada pelo Bruno Bianco, que é o chefe da Advocacia Geral da União e é o órgão subordinado ao presidente da República, né, à presidência. Nos últimos dias, inclusive, o Bolsonaro tem cogitado ali entre os seus aliados essa possibilidade de recorrer novamente às Forças Armadas para anular o resultado das eleições de 2022. E essa medida retornou ao radar após o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, negar-se a contestar judicialmente a diplomação do Lula no TSE. Inclusive foi motivo da conversa com o Bolsonaro, com o Vilas Boas, essas manifestações, os atos que vêm acontecendo, e o Vilas Boas, que é inclusive um entusiasta desses atos, e há assim esse discurso entre os seus aliados do Bolsonaro de procurar alguma forma de contestar novamente o resultado das eleições. Cláudio. A primeira coisa a ser esclarecida é que o mundo administrativo, o mundo formal das instituições do governo federal, estadual e municipal, ele é um mundo de burocracia. Existe um dos princípios, dos 5 princípios que a gente sempre destaca, que estão no artigo 37 da Constituição brasileira, que traz as normas sobre a administração pública brasileira, que fala de 5 princípios, que são o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O primeiro princípio é o da legalidade. Como é que funciona o princípio da legalidade constitucional? Funciona da seguinte maneira: os órgãos públicos só podem fazer o que for determinado em lei, em norma, e não podem fazer nada que não exista lei previamente estabelecendo isso. Então, a administração pública, por isso que as pessoas reclamam que ela é amarrada, ela é burocrática, ela é lenta. Porque certas coisas que você faz na tua vida, você faz porque você não é órgão público, você não é uma administração pública. Quem é administração privada, particular, uma empresa particular, qualquer empresa, mega ou mínima, qualquer cidadão que é um particular,
para nós o princípio da legalidade segue o que está na Constituição, que diz o seguinte no artigo 5º: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, para eu que sou um cidadão, para você que é um cidadão e para as empresas privadas, a gente faz tudo o que a gente quiser. Ninguém é obrigado a fazer se não for, salvos, né? Se for determinado ou proibido em lei. Mas não é assim que funciona também não, tá? Se você for dar uma olhada, eu, cidadão, posso fazer o que eu quiser. Não tem lei que me proíbe de matar alguém, mas existe um Código Penal que diz no artigo 121 que se matar alguém, é assim que está lá, o verbo é matar alguém, se você praticar aquele comportamento, que é matar alguém, se for provada a autoria, o nexo causal, a materialidade, você poderá ser condenado à pena de... Aí está lá 9, 12, 30 anos de cadeia. Então, não existe lei que te proíbe de matar. Só diz o seguinte: se você matar, pode acontecer um processo que pode te gerar uma condenação e talvez você fique preso ou não. É assim que funciona, tá? Já para a administração pública, não. Se não tiver uma portaria, um decreto municipal, estadual, federal e uma lei dizendo que a administração pública pode pôr pessoas da administração para dirigir veículos, tem que sair uma portaria falando, o Cláudio Cofani, lá da prefeitura de Gramado, no Rio Grande do Sul, que trabalha como servidor da auxiliar de serviço, ele pode dirigir o veículo da Secretaria de Serviço da cidade. Se não sai uma portaria dizendo que o Cláudio Cofani, funcionário público, pode dirigir um veículo, o Cláudio Cofani, funcionário público, não pode dirigir veículo público. Tudo na administração pública tem que ter uma burocracia. Então, isso que o Alex acabou de falar é a consultoria, não é isso, Alex? Exatamente, uma consultoria jurídica do Ministério da Defesa, subordinada ao Ministro da Defesa, foi assinada também pelo AGU, o Advocacia Geral da União. Para isso acontecer, tem que se criar uma estrutura física, uma estrutura humana, recursos financeiros, tem que delimitar em lei. Eu já trabalhei para prefeituras como advogado, eu já fiz legislações municipais criando toda essa normatização. Tem que ser feito isso detalhadamente. Agora com essa situação, porque, Alex, só por curiosidade, eu tinha acessado o Diário Oficial, agora não consigo mais. Sumiu, deu gateway, forbidden, proibiu. Então, talvez seja milhões de brasileiros acessando. Então, o que eu digo? Foi criado, está publicado o decreto, se o decreto está escrito no final como regra, vigência a partir da data de sua publicação, hoje, 22 de dezembro, o Ministério da Defesa, juridicamente, passa a ter uma estrutura para dizer como interpretar algumas situações constitucionais cuja situação não esteja ainda determinada em lei complementar, lei ordinária, nem decreto, nem decisões do Supremo. Já digo para vocês, daqui a pouco o Randolph, agora são 11 e pouco, 10 horas, daqui a pouco, em 20 minutos, o Randolph vai peticionar, vai mandar para a STF falando assim, fizeram a consultoria lá, a voz do Randolph, tá? Isso daí é inconstitucional, não pode. Aí manda para o ministro da STF, hoje está de plantão Rosa Weber e o vice. Cai na Rosa Weber, ela fala assim, suspenda a portaria. O STF manda no Brasil, tá andando e andando. Pode ser que isso aconteça, tá bom? Só para vocês saberem. Então, só para deixar claro, pode cair, Cláudio? Assim, pode ser questionada, pode ser questionada, pode cair, pode. Alex, brasileiros, o STF rasga qualquer regra que ele quiser no Brasil, cospe na cara de quem ele quiser no Brasil e ferra quem ele quiser no Brasil. O STF virou uma ditadura no Brasil. E o Randolph, ele faz o que falam, alguém lá do STF bate o telefone e fala assim, Dolfinho, faz uma reclamação assim, assim, se bobear eles mandam até a minuta pro cara fazer, tá? Gente, tem muitos amigos em Brasília, muitas histórias acontecem em Brasília e você nunca vai ter ideia, mas é assim que Brasília funciona. Então podem fazer isso, o que interessa é, se saiu no decreto, se saiu no Diário Oficial da União, vigência a partir de hoje já existem meios jurídicos para o Ministério da Defesa analisar questões jurídicas com uma consultoria jurídica própria sobre aspectos não
definidos em lei e não definidos em jurisprudência. E aí ele tem uma interpretação. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo, Alex, de interpretação? O artigo 142, caso ocorra um decreto presidencial constitucional lícito, totalmente lícito, do presidente da República faz um decreto buscando aplicar o artigo 142, o artigo 142, ele tem uma lei, que é a lei de 2017, que trata de 2019, que é a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. A lei está lá. Mas como é que funciona na prática esse artigo 142? Se o STF, se as Forças Armadas forem chamadas para buscar reequilibrar uma desarmonia entre os poderes, como é que é na prática? Ô Cláudio, posso te pedir para segurar para você explicar para a gente no YouTube? Intervalo no rádio, 10h49, e a gente segue aqui no nosso canal no YouTube. 10h49 na PAN. Explica para a gente, Cláudio, como que funciona então? Então, funciona que, em relação à aplicação do artigo 142 na prática, não existe definição legal específica, não existe jurisprudência, ou seja, decisões de tribunais específicas, e há uma lacuna, uma ausência. Então, se o presidente tem interesse em fazer um decreto, que é competência do presidente, de um dos poderes, do poder executivo, legislativo ou judiciário. Vamos imaginar um presidente, hoje é dia 22 de dezembro de 2022, né, Alex? Isso. Vamos imaginar que no dia 22 de dezembro de 2022, o presidente da República do Partido 22, que soltou no Diário Oficial uma convenção, o resultado de uma convenção que teve agora 3 dias atrás, defendendo a democracia no Brasil e que o povo, o cidadão, é o dono da democracia no Brasil. Vamos imaginar que o presidente da República faça um decreto. De hoje até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro, o presidente da República faz o decreto que ele quiser. Aí ele faz o decreto. Aí está lá, eu, presidente da República, Poder Executivo, digo que estamos vivendo uma situação de ruptura da harmonia institucional, onde o Poder Judiciário está se sobrepondo ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, requeiro a aplicação do título que trata da defesa do Estado Democrático de Direito na Constituição Brasileira, especificamente do artigo 142 da Constituição, requeiro intervenção das Forças Armadas, atuação das Forças Armadas para restabelecer a harmonia entre os poderes. Isso é constitucional. Dizer que isso é inconstitucional, quem fala isso está mentindo para você, está te enganando, te chamando de trouxa. E tem um grande lado da imprensa falando essa mentira, porque está no artigo 142 da Constituição, então é constitucional, tá bom? Vou deixar claro isso daí. Aí o presidente faz esse decreto. O ministro da Defesa tem que obedecer, porque é um decreto. O comando das Forças Armadas tem que obedecer, porque é um decreto. E o coordenador supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Tá tudo seguindo a lei, todo mundo feito por gente séria. Aí o cara fala, mas como é que eu aplico? Eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar só em cima do STF? Eu vou aplicar em cima de todos os juízes do Brasil? Eu vou aplicar em cima do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário inteiro? Eu vou aplicar só em relação ao Legislativo, ao Executivo, mas vou deixar o Judiciário livre? Eu vou aplicar isso por um assunto ou vou assumir o controle? Eu vou aplicar isso por um dia ou por 2 anos? Como é que eu vou fazer isso? Isso não tem lei regulamentando. O doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores advogados da história da República e da história futura do Brasil, com 86 anos hoje, há mais de 60 anos atuando, colega, amigo, pessoal, trabalha, pesquisa, faz produção junto com os ministros do STF, que já apontou várias falhas ali, ele fala que seria uma atuação pontual, mas totalmente constitucional e totalmente em defesa do Estado Democrático de Direito. Não é inconstitucional. Mas essa consultoria que saiu hoje do Diário Oficial permite ao Ministério ter um caminho, viu, Alex? Tá certo, então. A gente já vai comentar mais.